Como eu falei, a Alana e sua família, seu marido Caio, extremamente experientes na parte de audiovisual, estão ajudando a gente a registrar esse momento para compartilhar com as nossas queridas amigas, esposas orantes, que oram pelos seus maridos, por aqueles que já foram, aqueles que estão, aqueles que virão. Eu contei, né, do padre, né, quando eu estava lá em Roma, o padre perguntou, mas o grupo de vocês, qual é a situação? Eu falei assim, padre, a gente tem de tudo lá, a gente tem quem ora por quem está, ora por quem já foi, ora por quem está por vir, o que importa é que somos mulheres orantes, né? E por falar em oração, eu queria pedir aqui uma oração justamente para o Espírito Santo, para que né, nos preencha com os dons de sabedoria, de conselho, de discernimento, da ciência, até porque o que eu vou colocar aqui para vocês não é científico, não tem uma formação acadêmica para isso. O que eu vou contar para vocês é a minha experiência. Eu vou dar aqui meu testemunho, como a gente conversou, vou dar aqui o meu martírio para brigar tanto por disciplina e ordem, tá? Então, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, esviai vosso Espírito, tudo será renovado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meninas, boa noite. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês tá gravando, né, Caio? Que eu queria, já vi aqui o sinalzinho. Eu queria colocar para vocês todo mundo acha que disciplina é um esforço absurdo. Nossa, você é tão disciplinada. Nossa, você vai para academia todo dia. Nossa, você respeita os horários. E é isso que é a primeira coisa que a gente vai desmistificar. O que é a disciplina? Apesar do linguajar comum a gente colocar disciplina, eu vou mostrar para vocês que disciplina, na verdade, é ordem. Eu fiz aqui um pequeno PowerPoint para me ajudar, para eu não ficar tão sanguínea, não me perder tudo. Espero que vocês consigam visualizar agora. Estão visualizando? Estão, né? Ok. Então, gente, como eu estava falando, disciplina não é esse compromisso, nossa, você é tão disciplinado. Disciplina é a ordem, e essa apresentação vai provar isso para vocês. E para isso, eu trouxe uma citação de São Tomás de Aquino. São Santo Agostinho, que fala paz est tranquilitas ordinis, que vem do livro Civitate Dei, Cidade de Deus, onde ele compara a cidade de Deus e cidade dos homens. Né? A paz é a tranquilidade da ordem. Então, Santo Agostinho, ele já falava que a gente vai encontrar essa paz que a gente tanto precisa, que a gente tanto almeja, quando nós estivermos ordenados. Mas, Juliana, que raio é isso de ordem que você fala o tempo todo? Gente, eu não estou inventando nada. A natureza nos dá uma demonstração muito clara disso, tá? Por exemplo, a água só é água se ela for disposta exatamente como uma molécula de hidrogênio, a outra molécula de hidrogênio, uma de oxigênio, ligadas, seus átomos ligados exatamente com 104 graus, 104,5 graus. E isso é água. Qualquer coisa, se o hidrogênio estiver um pouquinho mais para cima, mais para baixo, não é água. Então, a natureza nos mostra que ela, para existir, para ter para existir, a gente está falando de existência, as coisas precisam estar disciplinadas, elas precisam estar em ordem. E aí, nós temos passagens bíblicas que só confirmam isso. Eu trago aqui uma citação do livro de sabedoria. Acho que tem mais alguém chegando aqui. Só um instantinho. Eu tenho aqui uma passagem do livro de sabedoria, mas dispusestes todas as coisas com medida, número e peso. Todas as coisas são disciplinadas, né? E uma vez que Deus criou todas as coisas... Que bom, filha. Mas ainda falta a luz. Tá bom.
A Adélia está me ajudando aqui na live, trouxe água para a gente. Mas dispuseste todas as coisas com medida, número e peso, ou seja, nada é um acaso, nada, está tudo disciplinado, tudo precisa de ordem para existir. Se não tiver a ordem, não vai existir. E o que é essa disciplina como ordem? Ela é a ordem interior e exterior. É a ordem no pensar, é a ordem no desejar, é a ordem no agir. Não é só fazer o certo, mas é estar organizada, estar disciplinada, como aquelas moléculas de água. E aí eu digo para vocês que antes de existir a lei dos homens, que antes de existir os 10 mandamentos, havia a lei natural. Tem mais gente chegando, graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, homens das cavernas. Tá lá uma caverninha com a sua famíliazinha, o avô, a avó, o pai, a mãe, as crianças, um homem da caverna, vai lá, tem a sua caça, a mulher cuida da agricultura, e existe uma outra caverna ali do lado. Vamos supor que o cara da caverna do lado, que não está ordenado, que não está disciplinado, que não é o provedor, que a família, que a mulher não cuida da família, vai lá na caverna vizinha e resolve ou roubar a caça, ou roubar a mulher. Gente, pensa o que ia acontecer com esse homem da caverna. Ia ser madrugada, confusão, morte, violência, etc. Então, antes mesmo de existir algo escrito, algo que transcreve isso para a gente, existe aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que é intrínseco para a ordem. E aí eu trago uma passagem, né, de carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15. A lei está escrita no coração. Ou seja, antes mesmo de escrever os 10 mandamentos, antes mesmo de ter a lei dos homens, antes mesmo de ter a Bíblia ali, né, a primeira Bíblia foi reunida no ano 300, se eu não me engano, no nosso coração a gente sabe o que é o certo, a gente sabe o que é disciplinado, e às vezes a gente fica lutando contra isso. O que você acha disso? E aí, né, depois dos homens das cavernas, veio as leis de Deus, os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu nome em vão, guardar os domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pegar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. E aqui eu digo, a base da nossa aula. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente ordena todo o resto. Então, por exemplo, eu preciso ir na missa no domingo. Eu preciso ir na missa no domingo. Então, eu vou organizar meu finanças para que isso ocorra. Eu amo Deus, eu amo servir, porque a gente sabe que a fé sem obras, né, é uma fé pobre. Então, eu estou aqui servindo, compartilhando aqui minhas coisas. Para que este momento ocorresse, eu precisei me organizar. Então, toda vez que a gente coloca o amor em primeiro lugar, que é o fazer o bem, voluntariamente, vou procurar sempre fazer o bem, a gente dá um jeito das coisas acontecerem. Então, se a gente tinha ali os homens das cavernas, ali com a questão do bom senso, antes de vir os 10 mandamentos, antes de vir a lei dos homens depois, porque se você para pensar, o Código Penal são os 10 mandamentos. Se você ofender alguém, você vai ter uma punição, se você matar alguém, você vai ter uma punição, se você difamar alguém, você vai ter uma punição. Então, a lei dos homens, que veio depois do Código Penal, veio, né, depois da tábua ali. E ali a tábua, ela exemplificou, ela colocou num aspecto visual e simbólico que para o ser humano, a parte de psicologia é muito importante, essa parte de simbolismo, aquilo que estava já no nosso coração. Então, observem que quando a gente coloca, assim, Deus acima de todas as coisas, eu vou me organizar para ir na missa, eu vou organizar minha missa diária, eu vou organizar minha oração, você se obriga, o seu coração se obriga a organizar o resto.
E aí o que acontece, né? O que a gente estava falando, quando a ordem é violada, você gera desordem, gera ruptura, roubo, aí, né, os efeitos materiais aqui já grandes, digamos assim, roubo, adultério, violência. E aí eu trago também uma palavra de Provérbios, Provérbios 11, versículo 13. A integridade dos retos o guia. Um dos valores, uma vez eu dei uma aula lá na caserna sobre integridade. O que é integridade? É você estar íntegro, você estar uno. Teve um livro que eu li chamado A Liberdade é uma Escolha, e um dos capítulos fala da possibilidade de você sentar em duas cadeiras. Imagina você sentar metade do seu bumbum numa cadeira e a outra metade na outra cadeira. Você não vai conseguir. Se você tirar uma cadeira, você cai. Então, quando a gente não está íntegro num lugar só, essa ordem é violada, essa disciplina é violada. Você fica metade de um lado, metade do outro, e por isso a importância de você ser um só. Porque você não. E aí também está escrito na Bíblia: você não consegue servir dois deuses, você não consegue servir dois senhores, você não consegue. Assim, em algum momento isso vai causar uma ruptura. Se você, não, eu sou no trabalho, eu sou uma pessoa, fora do trabalho eu sou outra. Aí eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu sou essa pessoa sanguínea, tentando me temperar o tempo todo, e eu já ouvi de muitos superiores. Eu sou oficial superior, eu lidero uma equipe, e aí eu ouço dos meus superiores, né, assim, Juliana, você não pode ser assim, Juliana, você não pode ser assado, tão expansivo. Só que eu não vou, assim, lógico, eu tenho que pedir sempre os dons do Espírito Santo para ter um discernimento, justamente por ter essa posição de líder, dessa minha importância, eu tenho que me temperar, mas assim, eu não vou conseguir ser uma pessoa falsa, eu não vou conseguir fingir algo que eu não sou, quebrar algum princípio, eu não vou conseguir. E se por um acaso eu tentar fazer isso, vai ter uma ruptura do sistema, vai ter alguma missão minha que eu não vou conseguir cumprir. E aí a gente tem uma nossa oração poderosíssima que Nosso Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele não é uma resignação, não é você colocar sob esta ordem, ele é um alinhamento de vontades. Né? Seja feita a vossa vontade. Então, a gente sempre tem que orar, sempre tem que pedir. Quando a gente acordar, tem que ser sincero, tem que ser de dentro, assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque, como a gente viu, aquela vontade que Deus escreveu, quanto mais fácil a gente aceita aquela vontade, quanto mais a nossa vontade se torna alinhada com essa, a gente tem uma vida mais ordenada, a gente tem uma vida mais disciplinada, a gente tem uma vida, não vou dizer mais fácil, porque a gente já entendeu, né, nas conversas anteriores, que eu preciso do martírio, eu preciso do testemunho, porque a nossa conversão, ela não é feita de vitórias, ela é feita de testemunhos, de martírios. Eles vão existir de uma outra forma, de uma forma menos dolorosa, podemos dizer assim, mas ainda assim, né, tem alguns memes que falam assim, né, Deus veio aqui e não prometeu felicidade, né, ele prometeu cruz, então abraça a cruz e me segue. Mas quando a gente faz isso com um alinhamento que, assim, voluntariamente, as coisas fluem melhor. E aí, trazendo um pouquinho da psicologia, Tereza, com a sua permissão, existe um livro chamado Cabeça de Campeão, que fala sobre a devoção dos atletas. E aí, os atletas, não tem um capítulo lá que fala o quanto os atletas amam o sacrifício. Não é só uma questão de amar o resultado, eles amam o sacrifício, eles amam estar naquela situação. E o que é esse amar estar naquela situação? É você estar alinhada com a vontade de Deus. E aí eu trago aqui o Salmo 40, fazer a tua vontade, meu Deus, é o que me agrada. Então, assim, eu tenho que acreditar nisso, fazer a tua vontade é o que me agrada. Não é fazer a vontade reclamando, Senhor, sério, de novo, igual eu brinco ali, né, no grupo, né, Senhor, beleza, quantos seminários de workshop de guerreiro o Senhor me inscreveu? Não é, né, não murmurais. Até porque também tem outro aspecto psicológico nisso, né, quando você está murmurando, e também não quer dizer ignorador, aí vocês tratem com a Tereza, por favor.
Mas toda vez que, às vezes, se você não está ordenada para isso, e você fala, você sofre de novo. Então, a importância de você estar realmente ordenada, realmente abandonada nessa vontade. Mas lembre-se, agir. Tipo, é você estar naquele sentido, naquela ordem, né? Também só ficar, venha a nós o vosso reino, não fazer nada, né, gente? E aí eu trago até uma rotina que a gente está. Como que a gente pode alcançar essa disciplina de uma forma mais natural? Jejum, oração, caridade, né? Jejum, mortificar, oração e caridade. Oração, porque até hoje, quem está fazendo o jejum de Daniel com Hesed, hoje o irmão comentou um salmo que falava assim, que quanto mais eu louvo a Deus, adoro a Deus, ele fica maior e a gente se aproxima. Pensa o seguinte, nós somos Mercúrio, Deus é o Sol. Aí você ali, Mercúrio, vai adorando, vai se aproximando, e o Sol vai crescendo. Então, é óbvio que essa distância vai diminuir. Então, mais uma vez, eu coloco mais um símbolo na cabeça de vocês, que a adoração, a oração, a adoração, ela vai trazer Deus para próximo para a gente. Não é só um ato de um único sentido, é um ato de dois sentidos, daquele átomo se alinhando. Todo mundo já deve ter visto, né, naquela famosa pintura da Capela Sistina, né, da criação do homem, que Deus, assim, há uma vontade de Deus de tocar o dedo daquele Adão. Adão está lá bem relaxadão, e aí vem Deus e toca o dedo dele, porque somente Deus é capaz de dar isso. Então, outra coisa aqui para a gente trazer. Tenhamos a humildade de entender que sem Deus a ordem é muito difícil. Tenhamos essa humildade de entender, não, eu consigo, não consegue. Eu já tentei, viu, sem ele, é muito ruim. Eu era outra pessoa há 4 anos atrás, gente, há 3 anos eu era outra pessoa. Porque eu era uma pessoa com falta de humildade, me achava uma pessoa super virtuosa, não, eu consigo, não consigo. Então tenhamos essa humildade de precisar dele, né? Senhor, eu não sei o que fazer, mas tu sabes. Caridade. Por que caridade? Porque a caridade caridade é o amor. É você decidir fazer o bem sem esperar nada em troca. Não se barganha com Deus. Não se barganha do Deus. E quantas vezes a gente distratou o nosso amigo, ou distratou o nosso marido, ou distratou alguém. Não, porque eu esperava que ele fosse me trazer café na cama. Porque eu esperava um buquê de flores. Porque eu esperava que ele fosse fazer alguma coisa. Você está barganhando amor. Então, quando a gente faz a caridade, a gente está. É uma mortificação, uma espécie de mortificação, porque eu estou dando sem esperar nada em troca. E aí a jejum é mortificação. Porque você faz doer na carne aquilo que você precisa melhorar, aquela virtude que você precisa ampliar, a tua desordem, os teus desejos, a sua concupiscência. Né? Durante o processo, né, do afastamento do meu marido de casa, etc. Eu todos os dias, eu já relatei isso algumas vezes lá no grupo, não tem problema nenhum em falar, todos os dias quando eu via, e até hoje, assim, eu penso na oportunidade de ser cristão. Por que vocês acham que eu quero ver de boa? Não, claro que não. Então, todos os dias, Deus me ofertava a oportunidade de ser cristã. Todos os dias. E aí, muito jejum, muita oração para eu ter sabedoria nas palavras, para eu ter discernimento, para eu enxergar somente o que eu precisava enxergar, a realidade, sem inventar, sem sofrer, sem vitimismo, não, tudo é comigo. Não, eu precisava desse discernimento. Então, a gente faz isso não é para convencer Deus, não é para barganhar com Deus, Deus me arranja um pedacinho no céu. Não, é para disciplinar a nossa vontade, para que a nossa vontade se alinhe com a deles. E aí eu trago aqui um trecho de Carta ao Coríntios, de São Paulo, que adoro as cartas. Ao contrário, castigo o meu corpo e mantenho em servidão. De medo de servir eu mesmo a ser excluído depois de ter pregado aos outros. Então, outra coisa também, né? Não posso, voltamos para a história das 2 cadeiras, eu não posso pregar uma coisa e ser outra. Então, consigo sozinha? Não. Eu consigo com jejum, oração e caridade. Para estar alinhada com a vontade de Deus e alinhada com aquilo que eu prego, para levar o evangelho para os outros. Lembrando que muita gente
só vai conhecer o evangelho através dos nossos atos. Então, mais uma vez, por isso a importância de se manter na ordem, a importância de não, como é que Deus agiria nessa situação? Como é que Jesus agiria nessa situação? Ok, essa é a minha ordem, essa é a minha disciplina. É fácil, gente? Não. É uma escolha diária, é uma escolha de cada ato. Cada ato. E, assim, precisa ser disciplinado, precisa ser forçado. E era assim, a gente acha que a santidade é uma coisa muito distante, mas se a gente parar para pensar, eu também costumo falar isso com as pessoas que não estudam a liturgia. Gente, a gente fala assim, fulano também não é santo, porque fulano não é santo. Gente, nem os santos eram santos. Né? Veja Pedro. Pedro, quantas vezes Pedro pecou? Quantas vezes Pedro traiu Jesus, duvidou de Jesus? Quantas vezes? Cara, Pedro é o primeiro papa. Pedro é a rocha que criou a nossa igreja. Mas não é o pecado dele que define ele, é o testemunho dele de brigar contra a vontade dele e, nesse percurso, ele ter feito tantas escolhas e ter evangelizado e ter trazido as pessoas para perto de Deus. Qual é a nossa missão? É salvar almas, né? A nossa missão é salvar almas. E aí eu vou trazer algumas diquinhas práticas, né? Com faz um exercício do tipo alguma coisa que deu errado no seu dia hoje, um compromisso que você chegou atrasada, por exemplo, ou alguma coisa que você comeu, se você está no jejum de Daniel, por que você furou o seu jejum? Então, vou trazer aqui por que você escolheu essa roupa? Por que você não está arrumada? Né? Então você vai ver assim, eu acho que teve uma sexta-feira que eu não fiz abstinência de carne. Eu esqueci. Esqueci. Eu fiz por que eu esqueci? Porque eu não me organizei. Foi lá em Roma ainda, né? Eu estava lá em Roma e eu fui fazer eu estava atrasada, fui comer na padaria lá e comi um prosciutto. Aí as pessoas que não são maduras vão falar assim, Juliana, mas você estava em Roma. E daí? Qual o problema de estar em Roma? Né? Eu estava lá há 10 dias. Ia fazer diferença eu comer o prosciutto na sexta ou na quinta-feira? Não ia fazer diferença. Isso é o resultado da pessoa madura. Então, por que eu comi o prosciutto lá? Porque eu me desorganizei. Por que eu desorganizei? Porque eu estava com preguiça. Preguiça é um dos 7 pecados capitais. Eu tinha chegado na quinta-feira à noite, tinha ido numa praça, assisti uma apresentação musical, cheguei tarde, não quero organizar meu lanche. Então, vejam, a preguiça. Então, comecem a perguntar os porquês, identifiquem isso na vida de vocês, por quê? Porque no direito a gente chama isso de causa das causas, com causas. No direito a gente chama com causas. E veja aquilo ali pode mudar. Não estou falando para fazer isso 10 vezes, outra coisa a minha psiquiatra fala, Juliana, abaixa a meta. Mas é que eu consigo. Não, 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 não. Você não consegue, seja humilde. Abaixa a meta. Olhe um ato que você precisa disciplinar e foque nesse ato. Não, já consegui um aqui, então vamos para o segundo. Mas abaixa a meta. Seja humilde de reconhecer que você, seja madura para reconhecer que você não vai conseguir. Se você colocar muitas coisas, né? E aí, um exercício que eu trouxe, que a minha filha fez na escola, quando ela estava com 5 anos. Needs and wants, né, em inglês, né? Needs and wants. Então, necessidade e desejo. Pega aquilo num papel e coloca tudo aquilo que você precisa e aquilo que você deseja. Eu preciso pagar conta. Eu preciso comer. Eu preciso trabalhar. Eu desejo, mas eu desejo passar o carnaval num retiro lá em Fortaleza com o Instituto Hesed. É uma necessidade? Do âmbito espiritual, mas eu preciso? Não preciso. Então, as necessidades são coisas que o indivíduo pode não sobreviver sem a sua satisfação, e o desejo são alheios à sobrevivência do ser humano. E aqui, por falar em Instituto Hesed, eu trago aqui uma frase da irmã Maria Raquel. Um dia, numa pregação, ela falou assim, você já reparou quantos nossos desejos são fáceis de serem, como é que chama? Saciados. Então, vamos lá.
Fáceis não. Não sei em que sentido. Eu desejo ir lá no Reset. Aí, se eu vou, aquilo lá, ok, se satisfez. E vai ficar voltando toda hora. Então, isso é uma pegadinha daquilo realmente que a gente precisa e do nosso, o que é desejo, sabe? E aí eu trouxe aqui um exercício financeiro que eu fiz com o pessoal que cuida que está me ajudando a cuidar das minhas finanças, né? Porque eu sou dessas, né? Igual o Paulo falou, não é? Vou aqui pregar a ordem, mas eu também tenho o meu buraquinho que eu olho lá e de vez em quando eu dou uma escorregada, mas o importante é que eu sei para onde eu vou. Então, baseado naquele quadro anterior de necessidade e desejo, o que você realmente deseja, o que você é necessidade, primeiro nomeia. Você ganha o suficiente para bancar suas necessidades, seus desejos? Quais são as necessidades que você precisa pagar? Quais são os desejos que você precisa cortar, diminuir por agora? E aí você começa do topo dessa pirâmide. Para ter mais coisas na sua pirâmide, você pode cortar, diminuir algumas coisas das suas necessidades? Qual? Qual o seu plano? Você assina... Vocês já pararam para ver quantos streamings vocês assinam, por um acaso? Assino Netflix, assino não sei o que lá, assino não sei o que lá. Esse tipo de coisa. Você precisa comer o biscoito da marca tal? Então, alguma sugestão de aplicação prática. Eu vou trazer uma pirâmide fictícia aqui. Vocês ignorem ali os valores, tá, gente? Mas na pirâmide você vai, inclusive, colocar os seus desejos. Mas justamente para você entender o que é desejo e o que é necessidade. Né? Para mim, por exemplo, uma coisa que realmente é importante é comprar tempo. Né? Eu trabalho com dedicação exclusiva, eu trabalho 9 horas por dia, e eu preciso comprar tempo para que eu tenha tempo com a minha filha. Então, assim, para mim, a base da minha pirâmide é comprar tempo. Então, onde é que eu posso facilitar a minha vida? Contratar babá, contratar marmita, lavanderia. Essa, para mim, é a base da minha pirâmide. Essas são a minha... o meu... Ele até fica misto, necessidade com desejo. Porque, lógico, eu posso fazer tudo sozinha? Posso. Mas, aliás, não posso. Eu preciso ter humildade de saber que eu não posso fazer tudo sozinha. Eu cumpri todas as minhas obrigações como militar e como mãe, e só isso já me ocupa tudo. Então, eu preciso comprar tempo para eu poder estar aqui com vocês, eu preciso comprar tempo. Para eu poder... eu estou lançando uma carreira de professora de licitações e contratos. Por que eu lancei essa carreira? Eu precisava? Mais ou menos, mas eu coloquei ela no devido lugar. É uma coisa que é uma prioridade para mim, ficar dando aula de licitações? Não, não é uma prioridade. Para mim é muito mais importante, por exemplo, eu compartilhar os testemunhos com outras pessoas que estejam ajudando do que a licitações de contrato. Embora eu sei que o meu conhecimento pode ajudar muita gente, por isso que eu estou empreitando nisso. Para eu chegar nisso, eu preciso comprar tempo, né? E aí tem as despesas lá correntes, lá, água, luz, telefone, aluguel, taranã, taranã, taranã. Viagem, eu preciso viajar? Não. Eu posso cortar a viagem? Posso. Um lugar para morar. Pô, preciso de um lugar para morar. Daqui a 4 anos eu preciso de um lugar para morar, porque eu vou me aposentar e eu não vou ter mais esse benefício da Força Aérea de pagar um aluguel de baixo custo, e eu preciso resolver isso. Então, assim, joguem nessa pirâmide qualquer coisa que você nomear. Eu vou trazer aqui para vocês uma planilha, deixa eu ver onde ela está. Ixi, eu fechei, peraí. 2 segundinhos, galera. Deixa eu abrir ela aqui. Uma planilha que ajudou a organizar os meus gastos. Eu estou falando, assim, o intuito era falar financeiro? Não, mas eu sei que, às vezes, a desordem financeira, ela causa uma desordem na casa toda, ela causa desordem em várias coisas, começa briga, enfim. Deixa eu abrir aqui a pirâmide. Vou botar aqui na outra tela. Fotografia do mês. Deixa eu abrir aqui novamente. Apresentar outra coisa. Pronto. Vocês estão vendo uma planilha aí de Excel?
Eu vou tentar ampliar aqui para vocês verem. Depois eu posso compartilhar também lá no nosso grupinho lá. Então, eu coloquei ali, eu não, né, os meus assessores financeiros. O que é a entrada? Os sonhos, porque você precisa ter um preço ali dos seus sonhos também. Botei aquilo que é despesa fixa, escola, luz, internet, taxa do lixo, seguro do carro, mercado, reserva de oportunidade. Ponha a reserva de oportunidade como sua obrigação, porque senão você não vai colocar. Aí botei lá, por exemplo, manicure. Manicure é uma necessidade? De repente é uma coisa que eu posso cortar. Isso aqui, você faz o seu retrato do mês e aí você dá justamente uma analisada. O que é prioridade, o que é sonho, o que você pode cortar e o que você pode sustentar. Depois eu posso compartilhar isso com vocês para vocês terem uma ideia para ajudar a organizar a casa. Vamos voltar para a nossa apresentação de disciplina e ordem. Ok, vamos lá. Deixa eu trocar aqui na minha tela. E aí, gente, eu dei aqui um exemplo aqui da parte financeira, mas o intuito é atingir o espiritual. É que às vezes a gente tem tantos problemas externos que a gente não consegue olhar para o externo. E a gente não pode ignorar que a gente é corpo, mente e alma. E muita gente esquece da alma, tá? Não esqueçamos da alma. O corpo, a gente precisa da parte financeira para alimentar o nosso corpo. A gente precisa do estudo para alimentar a nossa mente, né? E a gente precisa da nossa oração para alimentar a alma. E aí eu trago que essa cena aqui de Leonardo da Vinci, que é a cena da Anunciação, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra, que é um exemplo de Maria, né? É o nosso exemplo de mulher, de esposa, de mãe. E aí tem vários elementos interessantes nessa pintura aqui de Leonardo da Vinci, né? Ele trouxe aqui, isso aqui é como se, como é que chama, gente? É o sarcófago, é o caixão de uma família muito importante da época. E aí, e uma coisa que é bem interessante que explicam para a gente lá nos museus é que eles não precisam, assim, a inspiração deles não era do nada. Os pintores daquela época, esses grandes artistas, eles ordenavam toda a pintura antes de pintar. Então, isso aqui é a gente interpretando a pintura deles. Não, os arqueólogos, os historiadores, eles vão nas anotações desses grandes artistas, e lá tem tudo anotado por que ele colocou cada elemento na pintura. Então, esse elemento aqui, ele é um caixão de uma família muito famosa, colocando a família como pilar. Aqui, se vocês procurem a Anunciação de Leonardo da Vinci, para vocês poderem ampliar, segundo Leonardo, essas anotações, seria a Bíblia, não tinha Bíblia na época de Maria, a primeira Bíblia foi só 300 depois de Cristo, mas, que é a reunião dos livros, né? Mas Maria está estudando, para vocês verem como é que ela alimentava a mente dela para se manter uma pessoa na virtude, para se manter uma pessoa ordenada, e que Deus pudesse agir completamente, faça-se em mim segundo a sua palavra. E era isso que eu tinha que trazer para vocês sobre ordem. Se vocês quiserem, podem abrir o microfone, fazer mais algumas perguntas. A gente tem alguns minutinhos aqui. Deixa eu parar a partilha. Pronto, agora vocês vão ser obrigados a me ver. Alguma pergunta, alguma curiosidade? Pode abrir mãozinhas. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Fala aí, Tereza. Vamos. Tá. Vamos desbloquear aí. Gente, como é que eu desbloqueio esse trem aqui? Uai. Pronto. Foi? Não? Caio, ajuda nós aí, Caio. Amor?
Como é que a gente desbloqueia o Ai, microfone calma aqui? aí. Uai, o que aconteceu? Vê aqui, por que tá bloqueado, Tereza? Ai, calma aí, deixa eu pedir ajuda aos universitários. Opa, peraí. Opa, acho que eu consegui. Todos com som desativado. Ok. Aí agora, Alana, tem um campo ali quando eu coloco as pessoas, tem assim, todos com som desativado. Aí eu tô clicando nele, mas ele não Mas sai. isso é só quando começa a chamada. Teoricamente, quando ela aperta, ela teria que desbloquear automático. Todo mundo, quando a pessoa conseguiria se desbloquear. Tô entendendo. Ó, Hum. tá dando aqui para mim, Tereza. Não é possível utilizar o som de outra pessoa. Tereza, você consegue ativar o seu som? Gente, alguém fala alguma coisa? Sem ser a Tereza. Todo mundo dormiu. Ó, vai ter provinha no final, hein? Manda uma mensagem no WhatsApp. Ih, ninguém tá conseguindo. Caio, ajuda nós, Caio. Ó, todos com som desativado. Eu tô tentando mais opções. Planos e efeitos. Informar problema. Configurações. Gente do céu. Eu sou organizadora, eu sou dona da parada toda. Liberar da tela de todos. Ok. Liberar. Tenta de novo, por favor, Tereza. Pronto. Pronto. Agora, Permitir que os colaboradores ativem o som do microfone. Permitir. Pronto. Fala aí, Tereza. Vê se está pronto, funcionando. agora foi, agora deu certo. Vocês me escutam? Ai, que bom. Primeiro, né, assim, agradecer, né, agradecer por essa oportunidade, por essa doação, né, desse momento que a Ju trouxe aqui para todos nós. Agradecer a disponibilidade também, o carinho aí da Alana, junto com o Caio, para poder tornar isso também possível, para a gente poder gravar, disponibilizar depois para as meninas. O intuito, acho que a gente está começando a conseguir fazer algo para além, claro que a oração é a base, né? Mas algo para além, né? Além que o céu é o limite, né? A gente não sabe, a gente sabe de onde partiu, né? Partiu e para onde vai, agora onde vai chegar, não sabemos. Então, essas coisas só são possíveis porque vocês compram a ideia, desde o início vocês compraram essa ideia, e cada dia mais e mais vocês vêm abraçando essa causa, né? E como uma das coisas que você falou, que você trouxe hoje, eu achei muito interessante, que falar de virtudes, assim, a gente pensa, né, muito fortemente sobre isso, que é você ser forte, que é você, essa força da alma, essa força interior para você fazer o bem, para você executar bem as coisas, né, para você alcançar a santidade. E essa frasezinha, ela não tinha batido em mim ainda, e que eu vou levar para mim, que é a frase que é do faça-se, né? Então, tudo que eu for fazer, a disciplina da ordem, né? A virtude da ordem vai me dar, porque é para fazer a vontade de Deus, né? Então, é fazendo a vontade de Deus que eu vou conseguir ser uma pessoa mais ordenada. Deus não me quer bagunceira. Aí, a gente pode pensar, mas se eu tiver um transtorno, não, Deus quer que eu vá me cuidar, Deus quer que eu vá me tratar, Deus quer que eu vá buscar ajuda, né? Porque eu sei que essa questão da ordem, por exemplo, ela é um calo muito doloroso em quem tem, por exemplo, um TDAH, né? E eu escuto isso
praticamente diariamente o quanto que as mulheres, né, as pessoas estão adoecidas, seus casamentos estão fracassando, os homens muitas vezes não entendem, porque às vezes passa o dia fora e chega em casa, a casa tá uma bagunça, aí a mulher, ela se propôs a dobrar as roupas, né, que estavam ali que saíram do varal, e aí ela ficou perdida nas roupas do varal, que ela não conseguiu dobrar todas, enquanto isso a cozinha tá suja, o cara chega a ver a cozinha suja, e aí aí vai virando uma bola de neve dentro de casa, porque a cabeça dela já buga, né, então o transtorno traz muito isso, e aí o cara não aceita muita coisa, às vezes ela também não se aceita, ela entra num processo depressivo, então falar de virtude da ordem é falar de algo que mexe de fato, não somente com a vida espiritual, que é importantíssima, mas a vida prática, dentro do casamento, né? Então, para eu conseguir me ordenar, eu preciso, na logoterapia a gente fala que o ser humano, ele é um ser tridimensional, né? Tem essas 3 dimensões, o biopsico-espiritual. Então, eu preciso trabalhar essas 3 dimensões, para que eu consiga ser um ser humano bem íntegro mesmo, né, naquilo que eu tenho que fazer, nas minhas potencialidades, e trabalhar essas minhas dificuldades. Então, bateu muito forte isso em mim, Ju, que eu fico muito grata de você ter trazido, né, que é fazer a vontade de Deus. Eu levantar, às vezes, se eu precisar levantar às 5 horas da manhã, às vezes é porque é o necessário para a minha casa estar em ordem, né, então, eu levantar às 5 horas da manhã, eu vou conseguir fazer minha oração do jeito que eu quero, às vezes eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero fazer, porque eu também não sou uma monja, mas, às vezes, o meu Pai Nosso e a minha Ave Maria sinceras, né, sinceros, serão muito mais agradáveis a Deus do que o cumprimento de coisas muito, né, rotineiras, assim, não que a rotina não seja importante, pelo contrário, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, fazer essa vontade de Deus vai me colocar na virtude da ordem. E eu tô que falo disciplina da ordem, disciplina, porque tá martelando em mim isso aqui também, tá? Meu subconsciente aqui gritando. Então, muito obrigada, né? Acho que as meninas querem falar mais aí. E que vocês possam levar isso no coração de vocês. Ser virtuoso, ser uma pessoa ordenada, é fazer a vontade de Deus, é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, né, seja no mais simples, da hora do nosso acordar até a hora do nosso deitar. E tem uma coisa que, só para fechar, quando eu cumpro com os meus deveres, eu posso, às vezes, estar, assim, acabada, destruída de cansaço, mas há algo, aí volta lá na parte do atleta que você falou, Isla, é a questão do sentido, é a questão do propósito. Eu me desgasto porque eu sei o porquê que eu estou fazendo aquilo, eu sei o para que eu estou fazendo aquilo. É o famoso limão espremido, né, que a gente tanto fala. Então, tem um sentido. Eu me gastar tanto, eu me ordenar tanto, é para um bem maior, é para fazer a vontade de Deus, e acima de tudo, para amar a Deus, né? E a gente ama a Deus também sendo ordenado. Obrigada. Você tá muda, Ju. Quando você falou do TDAH, me veio aqui também para compartilhar o seguinte, alguns conselhos práticos. Tem um trecho do filme Comer, Rezar e Amar, que a Julia Roberts está no Castelo de Sant'Angelo, que é aquela foto que eu mandei, viu, Alana, no Castelo de Sant'Angelo, e ela fala assim, tinha uma pessoa que ia na frente de uma imagem e todo dia pedia, ai, Senhor, me ajuda a ganhar na loteria, Senhor, me ajuda a ganhar na loteria, Senhor. Aí um dia a imagem acorda e fala, meu filho, vai lá e compra o bilhete. Aí a Julia Roberts fala assim, então, comprei 3 bilhetes. Então, assim, a gente precisa de humildade. Acho que a próxima virtude que a gente pode trabalhar daqui a um tempo é a humildade. A gente precisa entender que a gente não consegue sozinho, caramba! A gente não consegue sozinho, a gente é um ser tripartite, como a Teresa falou, a gente tem alma e a gente precisa alimentar essa alma. Então, assim,
Se eu tenho TDAH, se eu tenho depressão, se eu tenho, qual é o nome que eu tenho? Transtorno pós-traumático, estresse pós-traumático, eu preciso me tratar, gente, graças a Deus, e graças a Deus, não é falando da boca para fora, não é botando o santo nome em vão, graças a Deus, Deus deu sabedoria, Deus deu ciência, é um dos dons do Espírito Santo, para que a gente pudesse ter ferramentas para a gente se fazer melhor. Então, é da minha ordem eu ter aqui o meu psiquiatra, a minha terapeuta, para que eu tenha a ajuda que Deus proporcionou, não é... Deus proporciona, assim, ele não proporciona porque a gente merece, é pela misericórdia dele que ele fez o homem assim, com a sabedoria. Então, não... Próxima virtude, hein? Humildade, já escolhi. É ser humilde e reconhecer sozinho eu não posso. Para com isso. Né? É por isso que Deus fica te inscrevendo no workshop de guerreira, porque tu quer fazer tudo sozinha, até você aprender que não consegue. Fala aí, Alana. Então, e é interessante, né? Porque assim, Santa Teresa d'Ávila, quando estava lá nos seus conventos, né? Uma vez as irmãs chegaram para ela e reclamaram, né? Justamente que era muito difícil rezar 2 horas por dia, porque elas tinham muitas afazeres, né? Ali dentro. E Santa Teresa disse exatamente isso para elas. Não, então se o tempo da oração tá pouco, a gente, vocês não estão conseguindo fazer as coisas, porque o tempo da oração tá pouco, a gente precisa rezar mais, né? E a ideia delas não era essa, né? Era pedir para elas diminuir o tempo da oração para que elas pudessem cumprir os deveres ali dentro do convento. Mas isso é muito unitivo, assim, né? A gente precisa entender também que nós precisamos, sim, ter o tempo da nossa oração, né? Tem um padre que ele dizia assim, né? Pelo menos disse para mim, assim, olha, Lana, você não pode fazer as coisas enquanto reza, mas você pode rezar enquanto faz as coisas, né? Então, muitas vezes a gente precisa se atentar a isso também, né? Quando a gente ordena a nossa vida, quando a gente ordena as nossas coisas, quando a gente dá a primazia para Deus, né? A gente vai conseguindo viver essas coisas, né? Muitas vezes eu falo muito claro assim, que quando a gente come um arroz, um feijão, a gente não está pensando ali no carboidrato que você está comendo, no ferro que você está comendo, você não está necessariamente calculando isso. Da mesma forma é a nossa oração, né? Quantas e quantas vezes a gente precisa entender que a nossa vida de oração, ela nem sempre vai ser aquela vida de oração contemplativa, né? Aquela vida de oração em que eu vou estar 100% mergulhado, não, né? Eu mesmo tenho várias dificuldades assim, então o que eu vou fazendo? Eu começo a rezar, mesmo sem profundidade nenhuma, né? Então eu pego o terço, vou ali meditando o terço, vou contemplando ali os mistérios, faço, né, algumas orações, muitas vezes, aquelas orações que nós já temos decoradas mesmo, para que, vamos dizer assim, o nosso espírito volte, né, para nós, assim, para que nós consigamos realmente nos aprofundar, né? E daí, então, a gente consegue ir vivendo as outras coisas. E dentro disso, nós precisamos entender também que existe a inteireza. Aqui em casa é interessante porque nós temos aqui 2 andares, né? Então, tenho aqui a parte de cima, onde estou hoje, e tem a parte de baixo da casa. E aí, dentro desses afazeres, na gestação, eu muito cansada, né? O que eu estava fazendo? Estava diminuindo. Eu estava. Ou eu limpava a parte de cima da casa, ou eu limpava a parte de baixo. E aí, o que acontecia? Eu vinha, limpava a parte de cima da casa, quando chegava lá embaixo, estava o caos instalado. E aí, quando chegava lá na parte de baixo, arrumava, quando voltava aqui para cima, já estava tudo bagunçado de novo. Então, outra coisa que nós precisamos entender é que a nossa vida, nem que a gente demande um pequeno tempo, a gente precisa ir ordenando tudo. Então, por exemplo, estava muito bagunçado aqui no escritório. Então, eu vou organizar o escritório. Amanhã, fui para a lavanderia, para lavar roupa, né? Aqui em casa, nós hoje somos 9 pessoas, né? Daqui a pouquinho
Miguel nasce, então seremos 10 pessoas. Então, imagina o tanto de roupa que tem para lavar, né? Então, eu precisava, né? Arrumei o escritório. Antes de começar a lavar roupa, o escritório ele está em ordem. Se eu venho, passo um espanador aqui atrás e vou lavar roupa, então eu mantive o escritório e comecei a lavar roupa, né? E aí daqui a pouco eu preciso ir para a próxima, para a cozinha. Então eu venho, passo um espanador no escritório, que eu não vou gastar 5 minutos, coloco uma roupa na máquina, gastei mais 10 minutos e vou para a cozinha. Então, quando a gente vai construindo dentro da nossa vida esse ciclo de ordem, a gente consegue ser inteiro, né? E aí, nisso, a gente pode colocar uma pregação para ouvir, um rosário para rezar, uma música, né, que nos eleva, que nos auxilia também, né, na disposição. E tudo isso nós podemos fazer justamente porque, primeiro, pelo espírito, porque por nossa força humana a gente não consegue, né? E também, como a Ju disse, se a gente tem a necessidade de comprar esse tempo, que a gente possa fazer isso, né? Eu mesmo, quando estava no início da gestação, eu passei, assim, 3 para 4 meses inútil. Eu não conseguia fazer nada. Então, eu conversei aqui com o meu marido, né? E a gente negociou uma faxineira um pouco mais barata, uma vez por semana, e ela veio justamente me auxiliando naquilo que eu precisava. Então, por exemplo, não era uma pessoa que vinha para fazer tudo dentro de casa. Ela vinha para fazer o que eu precisava que ela fizesse, né? Então, essas coisas também a gente precisa perceber e organizar dentro da nossa vida, né? Então, como a Ju colocou de forma muito clara, aquela pirâmidezinha, né? A gente precisa, aproveitando que estamos no primeiro mês do ano, né? A gente pode trabalhar isso aí ao longo desse ano, fazer como propósito mesmo, a gente colocar nossas prioridades, nossas necessidades, né? Demandas que são urgentes, demandas que são necessárias, justamente para que a gente possa conseguir ordenar. E acredito eu que aqui, né, dentro desse grupo, hoje nós temos aqui 14 online, mas, né, no grupo temos muitos e essa live vai ficar gravada, a gente vai poder, outras pessoas vão poder assistir, a gente pode se auxiliar nesse sentido, né? Então a gente sabe que hoje contratar não é uma realidade para todos, né? Mas como é que eu posso fazer dentro da minha casa, organizar minha rotina? Ah, eu posso contratar, por onde eu começo? Então, acho que nisso também a gente pode ir se ajudando, se organizando, né? Justamente para que a gente possa crescer junto, assim, né? Eu acho que quando a Tereza montou esse grupo, eu tenho 300 grupos aqui no meu WhatsApp, mas esse grupo, para mim, ele ficou muito forte, assim, porque eu falo muito com meu marido. Eu falo, amor, eu acho que deve ter um propósito muito grande nesse grupo aqui, e de todos, assim, é o que não está silenciado, né? Que eu arquivei um monte de grupo, e aí quando a pessoa me marca, eu vou lá e vejo o que é. Mas esse aqui é um que eu participo, porque eu sei mesmo, assim, que Deus tem um propósito muito grande para nós, assim. E acredito que esse propósito começa hoje, né? Agora, com esse Meet aqui, para que a gente consiga realmente se ordenar, para a gente consiga realmente tomar aquilo que é vontade de Deus para nossas vidas, né? Então, acho que isso não é uma coisa só do meu coração, né? Se a Ju está aqui compartilhando, se a Tereza está aqui, se vocês, outros estão aqui também nos ouvindo, participando, acredito que isso inflama no coração de todo mundo, né? Então, acho que a gente está aqui para se ajudar, e é nesse sentido que a gente precisa literalmente se ordenar, né? Como eu falei lá no grupo, né? O lema da minha vida é ordenar para o amor, né? Então, é um propósito pessoal meu, e que o que eu puder ajudar, o que eu puder auxiliar, o que eu puder, vocês puderem contar comigo também, eu já me coloco à disposição. Que linda, nossa, muito profundas as suas palavras, Alana. E você tem o dom da palavra também, né? Você tem o dom da oratória para ministrar mesmo, né? Para ensinar as pessoas. Então, não é à toa que, no mínimo, você é catequista, né?
O tanto de outras coisas que podem aí estar inseridas no seu contexto aí também de trabalho. É, esse ordenar para amar, né? E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante você personalizou aquilo que você precisava, por exemplo, no serviço de uma diarista. Acho que poucas pessoas pensam sobre isso, né? Que às vezes você não está precisando de uma mulher que vai fazer uma coisa muito que está fora ali, fazer uma limpeza muito grande nas suas janelas. Às vezes você precisa de alguém que foque para lavar sua louça, passar sua roupa, né? Esse é o foco. Às vezes você pode até conseguir um valor menor. Olha, você não precisa vir aqui fazer faxina pesada, eu quero que você venha aqui para só fazer isso aqui para mim, meia diária. E isso já ajuda muitas mulheres que às vezes não têm condição de pagar, sei lá, eu não sei qual é a realidade dos estados aqui de quem mora fora, mas às vezes uma diária, dependendo do lugar, é R$ 200, é 250, dependendo da casa. Você pode diminuir, sei lá, ó, vem que R$ 100, né, para você vir aqui me ajudar de alguma forma. Então, isso, o que é? É personalizar para a minha necessidade, porque às vezes a gente acha que tudo é tão difícil, a gente já coloca muitos empecilhos ali na nossa frente. Ah, eu não dou conta. Tá, mas isso precisa ser resolvido. Como é que eu vou resolver? Né? A gente precisa se colocar para resolver a situação. Então, de uma certa forma, isso abre os nossos olhos para uma realidade que volta lá no que eu falei ali no início, a questão do amor. Né? Então, e do que a Lana também trouxe. Eu preciso amar mais. Como é que eu vou amar mais a minha família em relação às roupas que eu preciso lavar? Né? Tem família que pode lavar roupa uma vez por semana, porque depende. Às vezes são os meninos que andam de bermuda o dia todo, não vai sujar nada, fica sem camisa, não suja nada, e não vai ter demanda que usa aquela bermuda, sei lá, 3, 4 vezes na semana, e aí não vai ter essa demanda toda. Mas ao contrário, às vezes vai ter um monte de menino que vai sujar demais, são vários filhos. Não vai dar para você lavar uma vez só, você vai ter que lavar a roupa todo dia. Ou seja, cada pessoa vai ter a sua particularidade, né? Cada família. E personalizar isso, muitas vezes tira esse peso, que às vezes a gente se compara demais com a realidade dos outros, com a vida que os outros estão levando. Mas peraí, dentro da minha realidade, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ajustar? Né? É esse o ponto. Volta lá no que a psiquiatra da Ju falou. Diminui, baixa essa régua, Diminui. né? Faz isso, É, esse sarrafo, né? Você pode baixar. por exemplo, né, aqui em casa eu preciso, eu optei por ter uma babá para me ajudar, e não, a babá ela faz pequenas manutenções, mas eu tenho uma diretriz que vem uma vez por mês, que aí dá uma geral. Foi o que eu consegui. Por exemplo, a gente tem meninas lá no grupo, não conheço o trabalho delas, mas eu sei que elas fazem isso. Tipo, por exemplo, às vezes você faz uma compra do mês, e aí você vem e contrata uma pessoa para ficar 2, 3 horas na sua casa fazendo marmita para 15 dias. Você não vai, de repente, você não, de repente não vai precisar tanto de uma diarista, porque a sua cozinha vai estar limpa, porque você usou uma única vez no domingo para fazer todas as marmitas da semana. Então, às vezes, é um serviço que você acha que é caríssimo, e no final das contas também não vai ser, e vai ser uma coisa que você vai ganhar tempo. Eu acho que hoje em dia, com a nossa vida, com a questão da mulher inserida no mercado de trabalho, a questão de custo de vida também, da realidade, enfim, as coisas estão difíceis. Acho que o tempo é uma coisa que é meio que prioridade para todo mundo. Então, como é que eu posso melhorar meu tempo? E às vezes você está achando, como a Tereza falou, que é uma coisa impossível, quando na verdade não é. É uma coisa viável, negociável. Então, avalie ali as metas, diminua as metas, vê o que pode fazer. Tem uma das meninas que conversou comigo. Ah, Juliana, que eu não estou conseguindo. Eu falei, cara, mas tu tem outros dons, você tem filho para cuidar. Vamos. Não faz sentido para ela, por exemplo, sair para trabalhar, que no final de contas vai ficar elas por ela. Eu falei, não, então vamos ver o que você pode fazer em casa. Você tem outros dons, vamos começar devagarinho. Não é para chegar e sair ganhando no mercado de trabalho 5, vamos começar ganhando 1.000 a partir de casa, e daqui a pouco você vai ganhar 2.000. Então, sejamos humildes para pedir ajuda. Sejamos humildes, nós não estamos sozinhas nesse mundo, não estamos. Né, como é que é a história do jugo? Meu jugo é leve
o fardo, eu esqueci a Fardo, passagem meu lá. fardo é leve. Isso aí, muito bem. Eu ia falar alguma Ó, coisa sobre aqui. ordem, hoje eu escolhi para o cinema assistir Davi. Aliás, recomendo quem tem filhos aí. Lindíssimo, lindíssimo filme. No final ele passa uma mensagem muito importante. Dedica o filme às mães, falando das mães que inspiram seus filhos a matarem leões todos os dias. E assim, eu sei que eu vou pagar o preço dessa desordem amanhã. Então, amanhã, quando eu acordar e a Adele não acordar, eu sei que eu vou pagar esse preço. Mas, assim, nem nada de murmurar, porque foram escolhas. Eu não coloquei a ordem e pronto. Paciência. Vou arcar com isso, com as minhas escolhas. E todo dia é um recomeço, né? A gente precisa lembrar disso. O que vai nos capacitar é a graça de Deus que nos capacita, que nos orienta, que nos coloca no caminho sempre ali correto do discernimento. E se caiu hoje, graças a Deus, nós temos a graça santificante, aquela que nos coloca no caminho correto. Obrigada, meninas, muito obrigada, Alana, obrigada, Ju, e todas vocês que acompanharam, vocês que estão vendo agora depois esse vídeo, pela audiência. Essa foi a primeira, se Deus quiser, de várias outras que virão de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Então, vamos fazer uma oração, né, para a gente encerrar, rezar o Santo Anjo antes da gente se deitar e pedir para ele nos iluminar, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Beijo, gente. Obrigada, bom descanso.